eu sou a Patrícia Vieira e esse é o Sem Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje nós estamos recebendo o Dr. Marciano Anguinoni, que é cirurgião oncológico e coordenador médico do Centro de Oncologia do Paraná, o COP. Tudo bem, doutor Marciano? Olá, Patrícia, tudo bem? É um prazer participar do programa Sem Entrevista e trazer informações sobre o câncer. Prazer é nosso em recebê-lo para a gente falar sobre um assunto que é tão importante. Um assunto grave, mas que a gente precisa discutir, debater, até para falar mais sobre a prevenção, que várias pesquisas mostram que a incidência de câncer deve aumentar nos próximos anos. Então, primeiramente, doutor Marciano, conta um pouquinho para a gente o que é o COP, o que vocês disponibilizam de infraestrutura para os pacientes. Perfeito, Patrícia. O COP, então, é o Centro de Oncologia do Paraná, certo. É uma das clínicas mais tradicionais do Paraná. Sim. Né? Ela existe desde 1991, tem 3 sedes, 2 em Curitiba e uma em São José dos Pinhais. As 3 sedes são bem modernas. E o de grande diferencial do COP é que o COP hoje dispõe do tratamento integral, o tratamento multidisciplinar. Então, sim, o tratamento hoje do câncer, ele envolve vários especialistas. O paciente pode precisar de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia oncológica, né? Então, o COP hoje dispõe de especialistas de todas essas áreas, hematologia, além das áreas de suporte, como nutrição, certo, psicologia, a terapia, o tratamento suportivo, paliativo e, além disso, né, nas sub-áreas também. Então, nós temos a oncologia hoje, ela é dividida em sub-áreas. E o COP hoje, então, ele proporciona esse tratamento especializado nas sub-áreas. O que são as sub-áreas? A mastologia, a oncoginecologia, a oncologia do aparelho digestivo, a oncologia da cabeça e pescoço, a uro-oncologia, a oncologia torácica. Então nós temos todos esses especialistas e, além disso, né, todos os casos são discutidos em reuniões multidisciplinares com especialistas nessas sub-áreas. E nós sabemos hoje, Patrícia, que o paciente que tem o seu caso discutido por uma equipe de especialistas, ele tem maior chance, né, de ter o seu tratamento bem sucedido. E isso se traduz em maior chance de cura. Não se aceita mais hoje que o paciente consulte apenas com um especialista não vinculado a centros oncológicos, né? Então, o tratamento hoje ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ser discutido entre esses especialistas. E é isso que a gente oferece no Centro de Oncologia. Perfeito. Quando a gente fala nessas pesquisas que apontam que a incidência de câncer deve aumentar, existe uma área em que vai ser maior, um tipo de câncer que vocês têm observado lá no COP que tem aumentado? Sim, perfeito, Patrícia. Além da incidência aumentar, nós estamos vivendo também um outro fenômeno, por assim dizer, que é o aumento da incidência de câncer em pessoas cada vez mais jovens. E isso principalmente nos países ocidentais e nos países ricos, o que parece até um paradoxo, né? Sim. Mas os hábitos ocidentais que envolvem hábitos comportamentais, dieta, né? O consumo de cigarro, o consumo excessivo o hábito, né, tabágico, o Sim. consumo excessivo de álcool, isso está levando, né, ao aumento da incidência. E você comentou alguns tipos específicos de câncer. Nós temos o câncer de intestino, o câncer de mama, o câncer de pâncreas, o câncer de fígado. São cânceres bastante agressivos, bastante mortais, né? Então, esses cânceres, além de outros, nós estamos observando uma incidência. E um outro fator também interessante que a gente está observando é que, até agora, acreditava-se que o tabagismo era o principal fator de risco para câncer. Nós estamos vivendo nessa década um fenômeno que é o sedentarismo, o sobrepeso, os maus hábitos alimentares estão causando mais câncer até mesmo do que o próprio cigarro. Então, nessa década, a gente está vivendo esse fenômeno do aumento da incidência de câncer decorrente dos maus hábitos comportamentais. A gente sabe que prevenção é fundamental e que o diagnóstico, quanto mais cedo possível, melhor. A pandemia atrapalhou esse momento, até porque nós ficamos aí um pouco mais de 2 anos adiando consultas eletivas, tratamentos eletivos e focando só na questão da pandemia.
Perfeito. A pandemia sim atrapalhou tanto o diagnóstico quanto o tratamento, por vários motivos, né? Primeiro, pelo receio das pessoas de se expor a ambientes onde se faziam os exames, onde se faz os exames, o ambiente onde se faz o tratamento, né? Então o risco, o medo da pessoa frequentar o hospital, frequentar uma clínica, as pessoas postergaram o diagnóstico e também postergaram o tratamento. E o outro motivo foi que as próprias instituições de saúde ficaram sobrecarregadas de pacientes que estavam sendo tratados da Covid. Então, as vagas de UTI ficaram restritas, as vagas de centro cirúrgico ficaram restritas, as vagas de internamento ficaram restritas, porque a prioridade foi tratar os pacientes com Covid. Mas as pessoas ficaram com receio de câncer. Sim. E a gente sempre falava, o câncer não espera. Foi uma campanha que eu participei também, o câncer não espera. Então, as pessoas postergaram o diagnóstico, postergaram o tratamento, e infelizmente, muitas pessoas deixaram de receber o tratamento adequado e deixaram de ser curadas do câncer em razão desse receio da pandemia. Foi muito triste isso, né, Patrícia? As pessoas não sabiam como agir naquele momento, né? Era algo novo, até para nós médicos também, né? Então, né, nesse momento a gente não está vivendo mais isso, passou, né? Mas foi um momento bastante difícil para todos nós. Perfeito. Como o doutor comentou, hábitos ruins como o tabagismo são agravantes. A gente vive aí recentemente no Brasil e até no mundo a era dos cigarros eletrônicos, do chamado vapor, até dos narguilés. Isso tem agravado também, você já tem percebido um aumento de câncer de pulmão e sintomas relacionados? Então, Patrícia, o tabagismo, seja em qualquer forma, né, não só o cigarro, ele é o principal causador do câncer de pulmão. Isso certo. 90% dos cânceres de pulmão tem relação com o tabagismo. Sim. Mas é importante que a gente diga que não somente para o câncer de pulmão. O tabagismo é o principal fator de risco ainda, né? A gente falou que isso está mudando nessa década, mas ele ainda e depois vai ser o segundo, o principal fator de risco para vários outros tipos de câncer. Sim. E o que está acontecendo? Né? Um fenômeno então mundial que entre os jovens, né, a tendência a não consumir, né, derivados do tabaco, mas sim os cigarros eletrônicos, chamados vapor, né? E também o narguilé, ou narguilé, como tem gente que chama. Então, primeiramente, sobre o narguilé, ele né, um tipo de hábito que a substância é o tabaco e as pessoas não sabem, mas o narguilé, as pessoas ficam, né, a roda de amigos, então se consome o narguilé por horas. Sim. E a gente sabe hoje que uma roda de narguilé em que se consome ele durante 1 hora ininterrupta, isso equivale àquela roda consumir 100 cigarros, né, a quantidade que é ingerida por aquelas pessoas. Então, isso é mais deletério que o cigarro. Claro que as pessoas não consomem todo dia, mas para se ter uma ideia de como isso é prejudicial, né? Não só para o câncer, mas também o narguilé, as pessoas compartilham a biqueira também. Então, por ali se transmite uma série de doenças infecciosas, como né, doenças virais, né? Então, o narguilé, ele é um hábito deletério, um hábito ruim, né? E é muito disseminado entre os jovens. Já o vapor, né? Hoje está na moda o vapor. Sim. Não existem muitos estudos ainda, mas ele também, as substâncias que o vapor oferece, as substâncias que a pessoa inala quando tem o hábito, né, do vapor, são também decorrentes de queima, né, de outras substâncias que então são queimadas, a pessoa inala e isso vai diretamente para o pulmão e diretamente para a corrente sanguínea. Então, o vapor também, ele não tem nada de inocente, apesar de ter muitos sabores, né, não tem nada de inocente. E claro, a gente sabe, há um interesse, né, da indústria do tabaco que isso também se dissemine, porque isso é rentável. Então, os jovens têm que ter cuidado com o vapor, porque o vapor não é inocente, ele também causa uma série de doenças e também causa câncer. É importante que se diga, porque a queima dessas substâncias, o que se produz a partir disso, também causa câncer. Perfeito. E da mesma forma que em todas as áreas a tecnologia ela tem seus malefícios, mas ela tem seus benefícios. Em relação à medicina, em relação ao combate do câncer, o que o doutor tem visto de mais moderno que há 10 anos nós não tínhamos e que hoje pode prolongar a vida ou até mesmo curar o paciente?
Ok, então, ótima pergunta, Patrícia. A oncologia tem evoluído muito. Sim. A incidência está aumentando, né? O câncer vai ser a doença mais mortal ainda nessa década. Hoje, a doença mais mortal, né, são as doenças cardiovasculares, mas o câncer vai ultrapassar. Então, é muito importante, nessa década, vai ser a principal causa de óbito, né? Dentre todas vai ser o câncer. Sim. E é por isso que a sua colocação é muito importante. Então, por sorte, as terapias estão evoluindo e hoje nós temos nos tratamentos sistêmicos a imunoterapia, que está vindo muito forte, as terapias que eram chamadas terapias-alvo, hoje a gente prefere chamar de terapia molecular, terapia biológica, que são aquelas terapias que atingem diretamente a célula cancerígena. Sim. E a imunoterapia, que está vindo muito forte, são tratamentos, então, que estimulam o nosso próprio corpo a combater o câncer. Então, hoje, uma série de tratamentos imunoterápicos estão aparecendo com bons resultados. Na área da radioterapia também, os tratamentos são mais precisos. A radioterapia, então, é um tratamento local, se trata do tumor primário ou as metástases. Sim. Nós hoje indicamos radioterapia também para tratar metástases, a chamada radiocirurgia. Então, isso também veio muito forte, evoluiu muito esse tipo de tratamento e a radiocirurgia, ela poupa os tecidos que estão em volta do tumor. Então, é chamado um tratamento de precisão. Sim. E na área da cirurgia oncológica também, a gente evoluiu muito com a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica, né, que é feita hoje por pequenos furinhos, e também a cirurgia robótica, onde nós fizemos essas cirurgias então com maior precisão, com menor tempo de recuperação pós-operatória, menor trauma cirúrgico, um tempo menor que a pessoa retorna às suas atividades habituais e uma maior taxa de cura para alguns tipos de tumores. Então, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Então, são todas os diagnósticos também melhoraram, né? Então, a ressonância magnética, as tomografias de última geração, os exames de PET, que são exames que localizam, mostram para a gente onde está o tumor. Sim. Então, tanto na parte diagnóstica quanto na parte de tratamento, evoluiu muito nos últimos 10 anos. Uma pena que nem todo mundo tem acesso a isso, né, Patrícia? Sim, centros menores, isso não é disponível para todo mundo, mas a gente espera, né, que isso seja cada vez mais oferecido para todas as pessoas. Né? Com certeza, que num prazo cada vez mais curto todo mundo tem acesso. Exatamente. Isso também é importante que não seja para poucos. Perfeito, Patrícia. E, por outro lado, doutor, quais hábitos que as pessoas podem tomar aí no dia a dia, coisas simples, para evitar, para prevenir o câncer? Então, essa acho que é a pergunta, né, mais importante que a gente pode estar colocando hoje nesse bate-papo. E os hábitos, né, comportamentais, como nós falamos, eles hoje são responsáveis por 30% de todas as causas de câncer. Então, o estilo de vida nosso, ele é responsável por 30% dos casos de câncer. E isso já mostra que a gente, mudando esses hábitos, então a gente consegue impactar, né, na incidência de câncer, ou seja, a gente consegue prevenir o câncer. O que seriam, então, bons hábitos, né? Então, manter atividades físicas regulares, pelo menos 4 vezes por semana. As atividades hoje a gente sabe, né, tem estudos recentes que mostram que tanto a atividade aeróbica quanto a atividade de carga, musculação, né? E nós falamos aqui, né, Patrícia, então, evitar qualquer forma de tabagismo, seja o vapor, o narguilé, qualquer outra forma de tabagismo, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica. O álcool hoje ele socializa, nós temos, né, a gente celebra com um brinde, né? Sem dúvida. Então, claro, o álcool em pequenas quantidades, né, não é um causador direto de câncer, mas o consumo excessivo, aquele consumo diário, aquele exagero do fim de semana, isso deve se evitar, né? Em relação à alimentação, hoje nós sabemos que o excesso de carne vermelha, sobretudo as carnes vermelhas processadas, né, Patrícia? Sim. Então, e os embutidos, né? Então, linguiça, salame, presunto, mortadela. Então, as carnes vermelhas processadas, isso nós sabemos que elas contêm nitritos, nitratos, e isso, quando a gente ingere, se converte numa substância chamada nitrosamina, e isso é um fator que causa câncer. Então, reduzir o consumo de carnes vermelhas processadas e também reduzir o consumo de carne vermelha in natura, de um modo geral. O que se coloca hoje é que talvez
400, 500 gramas por semana seriam um limite, assim. Então dá para a gente consumir, mas com moderação. Aumentar, né, a quantidade de produtos orgânicos, produtos in natura, alimentos não processados na nossa dieta e fazer exames, né, e consultas regulares, né, com ginecologista, se for um homem, né, com urologista, clínico geral, oncologista, né, para a gente poder fazer exames preventivos de acordo com a idade, de acordo com os hábitos das pessoas. Por último, Patrícia, né, qualquer sintoma que a pessoa tenha de diferente, um sintoma que não passa com os dias, principalmente perda de peso, dor em alguma parte do corpo, isso a pessoa que pode começar a ter distensão abdominal, falta de ar. Então, como a gente falou, perda de peso é um fator muito importante. A pessoa não está fazendo dieta e começa a perder peso, então isso a gente recomenda que a pessoa procure avaliação médica. Então, essas são dicas, né, para a gente diminuir a incidência dos cânceres mais agressivos. Doutor Marciano, esse é um assunto que nós poderemos ficar horas aqui falando devido à importância, mas o nosso tempo é curto. Então, para as pessoas que elas querem saber um pouquinho mais, quais os principais contatos do COP? As pessoas que querem, então, saber um pouquinho mais, uma consulta de check-up, tirar dúvidas com os nossos médicos, o nosso corpo clínico, o nosso site é o centrodeoncologia.com e o nosso Insta é o @centrodeoncologiapr. Perfeito, muito obrigada pela entrevista e que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes, foquem na prevenção e que para a gente poder reduzir a longo prazo esses índices de aumento de câncer. Obrigado, Patrícia, foi um prazer participar do programa e espero que as nossas informações possam contribuir, né, para a diminuição da incidência de câncer. Obrigado, ficamos à disposição. Sem dúvida, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.